Francisco uma regra nos deu em nome do Senhor, mas ele primeiro a viveu em nome do Senhor. Seguimos a vida que ele nos legou em nome do Senhor, e hoje o que professamos em nome do Queridos irmãos e irmãs, sejam todos bem-vindos para essa nossa reflexão da regra bulada de São Francisco de Assis. E hoje nós vamos refletir sobre 11º capítulo, que é um parágrafo muito curto, mas muito expressivo. Para entendermos esse parágrafo, é importante nós voltarmos um pouquinho e meditarmos sobre a sociedade medieval na qual Francisco viveu e que nos traz, digamos assim, muitos aspectos e que nos deixa justamente esse grande ensinamento, um conselho que ele coloca na regra no capítulo 11º. O capítulo 11º diz assim: os irmãos não ingressem em mosteiro de monjas. Ordeno firmemente a todos os irmãos que não tenham familiaridade suspeita, nem se aconselhem com mulheres. Não ingressem em mosteiro de monjas, exceto aqueles aos quais foi concedida licença especial pela Sé Apostólica, e nem se façam compadres de homens e de mulheres, para que daí não se originem escândalo entre os irmãos ou a respeito deles. Esse parágrafo, como disse inicialmente, ele é um pouco hermético, porque se nós não tivermos um pouquinho de consciência ou um pouquinho de conhecimento sobre a sociedade medieval e sobre tudo aquilo que Francisco estava vivendo ou que ele, de certa forma, tentava aconselhar e evitar que acontecesse na vida dos frades, nós não vamos entender profundamente esse capítulo. Quando Francisco diz que os irmãos não ingressem em mosteiros de monjas, é justamente para poder preservar a boa fama, tanto dos frades quanto das irmãs que ali convivem, que ali vivem. Ou seja, que os frades tenham consciência, da sua consagração pessoal, da sua vida pessoal, e que eles cada vez mais trabalhem e possam dar testemunho para que também a família das monjas, das consagradas, possa cada vez mais crescer e manter sobretudo a sua boa fama, manter sobretudo essa santidade ou essa serenidade, esse foco, podemos dizer assim, dentro da própria vocação ou da dinâmica própria da vocação. Sabemos, queridos irmãos e irmãs, que quando o movimento franciscano surge, ele atrai, muitas pessoas, muitos religiosos se convertem à espiritualidade ou abraçam a espiritualidade franciscana, mas sem um conhecimento ou sem uma formação profunda e adequada, seja humana, seja religiosa, seja eclesial. Então, assim, muitos irmãos com essa pouca ou rasa formação humana e religiosa, se não tivesse essa atenção e esse cuidado para com a vida religiosa em torno, sobretudo, das mulheres, eles poderiam incorrer em grandes escândalos, seja a nível pessoal ou também escandalizando a sociedade, ou induzindo outras pessoas, sobretudo
nesse aspecto, as religiosas, também a erros e a escândalos. Mais do que induzir ao erro, ao escândalo, seria também a questão de preservar a boa fama e daquelas pessoas que ali estavam envolvidas. No caso aqui, as monjas, das quais Francisco proíbe os frades de ter, digamos assim, intimidade ou de visitá-las. Depois Francisco fala da questão da relação entre o frade e as famílias, da relação entre o frade e podemos dizer, a sociedade, quando ele diz assim: nem se façam compadres de homens e de mulheres, para que daí não se origine escândalos entre os irmãos, ou a respeito deles. Nessa questão, para que os frades possam cada vez mais viver a sua vocação com foco naquela consagração pessoal que eles fizeram e não ficassem, digamos, buscando situações ou desculpas para fugirem à dinâmica da própria conventualidade, da própria vida religiosa, que na Idade Média, com pouca formação, como já foi dita no início, com uma compreensão às vezes muito rasa daquele aspecto formativo ou mesmo vocacional de muitos religiosos, poderia dar margem ou situação ou momentos para escândalos e conflitos mesmo dentro da própria vida religiosa. Então seria isso que eu gostaria de refletir com vocês. Francisco de Assis está aqui preocupado para que cada um no seu próprio, na sua vocação pessoal e na sua consagração a Deus possa crescer. Claro que um dando apoio e ajuda ao outro, mas sempre com esse cuidado para que essa proximidade não gerasse causa de escândalo, nem momento ou possibilidades de grandes comentários ou mesmo ferisse a honra e a serenidade da própria dinâmica da vida conventual, seja dos frades e seja também das irmãs consagradas monjas. Isso é muito importante, então, dentro dessa vida ou dessa dinâmica da vida religiosa, cada um saber e ter consciência. Hoje, graças a Deus, temos um nível de formação muito maior, temos uma formação muito mais, digamos assim, elaborada, até mesmo no sentido afetivo, no sentido humano, e aí o frade, como a própria religiosa, pode melhor trabalhar e se expressar tanto dentro da sua comunidade ou mesmo fora, na relação com outras pessoas, outros religiosos e religiosas. Mas na Idade Média vemos uma deficiência muito grande nesse sentido. Se nós pensarmos muito daquilo que nós entendemos, ou muito da própria reflexão antropológica que hoje temos acesso, foi elaborada ou foi, digamos assim, desenvolvida no arco desses séculos dentro da Igreja. Por isso Francisco então coloca essa proibição para que os frades não caiam em tentação e também não sejam causa de queda e de tentação para outras pessoas, no caso aqui as monjas. Então era isso, essa reflexão que eu gostaria de deixar com vocês, e tem muitas outras coisas que a gente poderia dizer nesse momento, mas o que me vem à mente nesse curto momento de reflexão seria basicamente isso. Agradeço a todos vocês e desejo uma boa continuação na reflexão sobre a regra de São Francisco de Assis, que é justamente essa
esse grande tesouro que o Pai Francisco deixa para cada um de nós e que nós podemos tirar dali grandes ensinamentos, um conteúdo para a nossa vida maravilhoso, para vivermos a nossa espiritualidade. Paz